Olá a todos, eu sou Gabriel Werneck, sou monitor de Fisiologia do Exercício 3 da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Estou aqui hoje para auxiliar os senhores na construção dos gráficos do segundo relatório da disciplina, utilizando o software GraphPad. Bom, os senhores devem ter recebido os dados da ergospirometria em um modelo de Excel onde todos os dados estivessem aqui nessa primeira célula. O que vocês vão fazer é clicar aqui em dividir o texto para colunas, vão selecionar a opção delimitado, vão clicar em avançar, selecionar apenas a opção de ponto e vírgula, clicar em avançar, e aí vocês podem dar o concluir. Como a minha planilha já está tabulada, eu não vou finalizar essa operação, então eu vou encerrar aqui, certo? Bom, nessa planilha eu vou fazer algumas sugestões para os senhores que vocês podem utilizar ou não. Se vocês forem observar aqui na coluna do tempo, vocês podem ver que o tempo ele está dividido em minutos e segundos e em determinado momento esse tempo ele vai zerar para iniciar o teste de fato. Essa aqui é a região do aquecimento e aqui é a região do teste. E ali para o final, durante a recuperação, vocês podem ver que o mesmo vai acontecer também. Então o teste ele se encerra aqui e aqui a gente dá início então à fase de recuperação, correto? O que eu indico para os senhores é que a gente não utilize esse modelo aqui envolvendo os minutos e os segundos. A gente transforme tudo em segundos. Então a gente vai utilizar essa equação aqui, ó, que foi disponibilizada para os senhores, e a gente pode transformar então esse tempo em somente em segundos, certo? Vocês podem ver aqui que ela utiliza o tempo para fazer essa conversão e é assim por diante, ok? Só que vocês vão entender aqui que posteriormente, quando o cronômetro zera, o tempo também vai zerar. Vocês podem ver aqui 240 segundos para 2 segundos. Então o que a gente vai realizar aqui é um somatório dessa célula aqui de cima com a célula lateral, certo? Então um somatório simples aqui para a gente fazer a correção do tempo e ele ficar aqui de forma contínua até o final do teste, onde a gente vai encerrar com um total de 1504 segundos, certo? Bom, além disso, também vou indicar aos senhores que a gente faça uma divisão aqui da intensidade. Vocês podem ver que a nossa intensidade ela é dada por quilômetros por hora e inclinação. Como a inclinação do teste ela é praticamente constante, a gente pode desconsiderar essa parte na construção dos nossos gráficos. Mas a velocidade ela é crucial, certo? Então o que a gente vai fazer? Ó, inicialmente fazer uma limpeza desses dados. Vocês podem ver aqui que estamos no aquecimento com 3 km por hora e 0% de inclinação. Se vocês forem observar aqui, nessa coluna a gente tem algumas células em branco aqui, ó, com valores fantasmas, esses espaços aqui que vocês podem ver. Então eu indico que vocês façam uma limpeza desses dados. Posso disponibilizar a fórmula para fazer essa limpeza dos dados para vocês também, certo? E então a gente faz uma substituição aqui, ó. Vocês podem ver que a gente vai utilizar uma fórmula para fazer essa correção, certo? Essa fórmula aqui será disponibilizada para fazer essa limpeza. E a gente pode então fazer a separação desses caracteres, certo? Utilizando aqui para manter apenas a velocidade e a inclinação aqui nas células e depois realizar uma coluna de velocidade e uma coluna de inclinação, correto? Bom, além disso, eu também vou indicar para vocês que a gente faça uma média móvel da frequência cardíaca. Como o eletrocardiograma empregado na medida, ele durante o teste com a movimentação do voluntário, ele acaba gerando alguns valores é, errôneos, certo? Isso se dá pelo fato da movimentação dos eletrodos e dos cabos, gerando alguns espectros de interferência na medida do sinal, certo? Então vocês vão ver que a frequência cardíaca medida pelo ECG, ela é muito variada. Eu indico então que vocês utilizem prioritariamente a medida feita pelo aparelho da Polar, certo? Porém, para demonstrar para vocês, a gente tem a opção de fazer uma média móvel da frequência cardíaca, certo? Essa média móvel, ela é uma média de intervalos de janelas de 5 medidas, certo? Então, eu estou utilizando aqui intervalos de 5 medidas, certo? Bom, essa é a minha indicação. Porém, a preferência é realizar a frequência cardíaca utilizando o dispositivo da Polar. Vamos então fazer dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e transferir esses dados lá para o nosso aplicativo do GraphPad. Então, vou fazer uma medida aqui, perdão, vou fazer uma seleção aqui, vou copiar e vou colar no aplicativo do GraphPad. Certo, pessoal? Já fiz aqui a passagem dos dados para o GraphPad.
vocês podem ver que eu já coloquei aqui no eixo X o nosso tempo corrigido em segundos e todas as outras variáveis aqui para compor as colunas do Y, certo? Nosso eixo na vertical. Bom, já renomeei também a minha tabela aqui como ergoespirometria, para que a gente não acabe se perdendo, e vou então criar um novo gráfico. Vou selecionar essa opção aqui, de fazer a conexão dos pontos com uma linha reta, e então posso começar a trabalhar aqui nos dados. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar quais dados eu quero estar utilizando aqui nesse gráfico. Nesse primeiro gráfico, eu vou utilizar somente a frequência cardíaca. Então eu vou retirar aqui linha, estágio, tempo, vou manter a frequência cardíaca, vou remover conferência histórica, diastólica, duplo produto, Borg, ventilação, VO2, O2 relativo, VCO2, CO2 relativo, o R, VFO2, VFCO2. Vou remover o pulso de oxigênio, vou remover a fração inspirada de oxigênio de CO2, remover o comentário, vou remover o tempo em segundos, essa coluna x e wx, vou manter a velocidade, vou remover a inclinação e vou manter a média móvel da frequência cardíaca. Ok, vou dar um apply aqui. Vocês podem ver que os nossos gráficos nossos dados já ficaram aqui mais ajeitados. Bom, vamos vir aqui em frequência cardíaca e eu vou remover, vou transformar em uma bolinha, mas eu vou remover o tamanho dele. Vou colocar aqui em tamanho 0. E como é a frequência cardíaca medida pelo ECG, eu vou colocar uma cor transparente aqui de vermelho. Aqui, a média móvel, eu vou fazer parecido, vou manter a bolinha, vou remover o tamanho, só que aqui eu vou colocar um tom de vermelho bem forte. E aqui na velocidade, eu vou manter também uma bolinha, eu vou remover o tamanho, e agora, aqui na nossa cor, eu vou padronizar que a velocidade ela seja utilizada esse tom de azul aqui. Eu vou colocar ela no eixo Y da direita e vou dar um apply. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos mexer no próprio gráfico. Então vou dar 2 cliques aqui, vou vir aqui em Frame and Region e vou colocar esse aqui como Plane Frame. Ok, agora ele vai ter essa parte fechada aqui. Vamos colocar o tamanho de 12 por 12. Eu gosto de utilizar esse tamanho porque ele fica bem encaixado no documento Word, certo? Vamos ali no eixo X e aqui eu vou remover essa marcação aqui para determinar automaticamente e vou colocar o tempo exato do flash, 1504. Aqui, nos ticks maiores, eu vou colocar de 60 em 60 segundos e a marcação aqui dentro, eu vou utilizar esse intervalo de 2, ou seja, a cada tracinho terão 30 segundos. No eixo Y, eu vou manter o range de 0 a 300, ele vai ficar com uma margem muito boa aqui para ser demonstrada, mas eu vou utilizar uma marcação aqui de 20 em 20 batimentos. E vou adicionar essa marcação de 2 aqui. O eixo Y, eu vou colocar aqui também novamente, manter de 0 a 15, ficou uma boa margem de velocidade, e aí eu vou colocar essa margem aqui como 1. Colocando 5 intervalos. Vamos ver como é que vai ficar. Vou mover ele mais aqui para o centro. Bom, algo que a gente pode fazer aqui é remover, modificar aqui. Vocês podem ver que há uma baixa precisão. Talvez utilizando um tamanho aqui de 50 em 50 e uma marca de 5, eu consigo melhorar essa precisão. Certo, ficou um pouco melhor, ficou menos poluído e eu consigo ainda enxergar meus dados. Vamos fazer o seguinte, vamos mover esse daqui aqui para o alto para que ele não atrapalhe a visualização dos dados e eu consiga ainda ter a legenda aqui. Ótimo. Agora o que a gente pode fazer é selecionar todo o nosso texto aqui e padronizar ele de acordo com o texto utilizado no documento Word. Eu gosto de utilizar Times, tamanho 12. Certo. Aqui, vocês podem ver o que eu comentei sobre a dispersão dos dados quando a gente utiliza o eletrocardiograma. Vocês podem ver que há uma variação, uma faixa aqui de operação do ECG muito ampla, certo? Isso se dá pela movimentação do indivíduo, certo? Aqui a gente consegue ver as determinadas intensidades durante o teste, certo? E a gente consegue fazer as marcações depois do primeiro limiar, segundo limiar, VO2 máximo e o início e o final do teste, certo? Depois a gente vai fazer isso em todos os dados. Aqui eu vou trocar para cinética da frequência cardíaca, já está aqui salvo. Aqui eu vou utilizar frequência cardíaca em batimentos por minuto e aqui eu vou utilizar a velocidade em km por hora, certo? Então a gente consegue ver o comportamento da frequência cardíaca aqui com o incremento da velocidade, certo? Bom, aqui a gente já fechou o nosso primeiro gráfico. Vamos agora para o segundo gráfico. Vamos criar um novo gráfico aqui, manter essa marcação aqui. Vamos fazer o gráfico então de ventilação. A gente vai repetir o mesmo processo, vamos remover os dados que a gente não vai entregar aqui agora.
vamos remover linha, estágio, tempo, frequência, histórica, diastórica do produto, log, vamos manter a ventilação, vamos remover oxigênio, relativo, CO2 e relativo, R, VF, CO2, VF, CO2, o pulso de oxigênio, a frequência, a fração inspirada de oxigênio, a fração inspirada de CO2, o comentário, tempo em segundos, o dataset W e o dataset X, vamos manter a velocidade, vamos remover a inclinação e vamos remover a média móvel da frequência cardíaca. Vamos dar um apply aqui e a gente vai vir aqui agora na aparência. Vamos modificar aqui esses dados. A ventilação eu vou utilizar o mesmo padrão que a gente utilizou ali para a frequência cardíaca. Vamos manter aqui em 0 e vou colocar uma cor aqui representativa da ventilação nesse azulzinho, certo? Vamos vir aqui na velocidade. Como eu falei, a nossa velocidade ela foi padronizada para todos os gráficos. Então eu vou manter em 0 e colocar a cor nesse azul aqui. Vamos dar um apply e jogar esse aqui no eixo Y da direita. Certo. Vamos então agora modificar o padrão aqui da ventilação. Perdão, vamos modificar a escala do gráfico. Vamos dar uns 2 cliques aqui. Vamos vir em Frame Origin, 12, Plane. Vamos lá no eixo X, vamos fazer o mesmo, 1504. Vamos colocar aqui 60 intervalos de 2. Bom, e aqui no eixo Y a gente pode utilizar uma marcação de 30 em 30. Vamos colocar aqui uma divisória de 3. E no eixo Y a gente vai manter o padrão que a gente utilizou para a velocidade. Vamos colocar um tickzinho aqui de 1 e 5 divisões. Vamos dar um apply. Ok. Vamos puxar aqui para o meio para a gente chegar bem. Bom, vamos novamente puxar a legenda aqui para cima para ela não atrapalhar a visualização dos dados. Vamos já colocar aqui ventilação. Em litros por minuto. E aqui a gente coloca a velocidade em quilômetros por hora. Vamos então fazer a correção aqui do texto. Tamanho 12 times, certo? Adotando o padrão da escrita do relatório. Beleza, fizemos aqui. O gráfico foi montado novamente. Então a gente já pode passar para o próximo. Bom, algo que eu esqueci de fazer é renomear os nossos gráficos. Vamos renomear aqui como frequência cardíaca. Vamos renomear esse como VE. E até renomear aqui em cima ventilação. Vamos renomear esse aqui também. Esse aqui a gente fará o gráfico de VO2, VCO2 e R. Eu gosto de colocar o R aqui porque ele tem um comportamento de unidade parecido com o VO2 e o VCO2, certo? Então, numa escala, ele não vai ficar tão prejudicado. Durante o teste, a gente poderia ter feito a troca aqui do tempo em segundos pela intensidade, certo? Qual que é o grande problema? Justamente a intensidade do aquecimento e da recuperação ela é fixa. Então, a gente teria que utilizar somente realmente para a região do teste. Algumas outras variáveis eu poderia ter colocado em conjunto caso as escalas fossem parecidas. Por exemplo, na frequência cardíaca eu poderia colocar a frequência cardíaca e ventilação, caso eu colocasse a frequência cardíaca de um lado e a ventilação do outro. Só que como a gente está preferindo utilizar a intensidade aqui no eixo Y, eu não consigo colocar as mesmas duas variáveis no mesmo lado, porque as escalas delas são bem diferentes, certo? Então é algo para se levar em consideração quando vocês forem construir o gráfico de vocês. Vamos aqui então dar 2 cliques, vamos em dados do gráfico, e a gente vai começar a remover o que a gente não quer. Não quero linha, estágio, tempo, frequência cardíaca, histórica e diastórica, o duplo produto, borg, ventilação, o O2 eu quero, o volume de oxigênio. O relativo eu não quero, o absoluto eu quero, o relativo eu não quero, o R eu quero, e todos aqui de baixo eu não vou querer. Opa, acabei removendo um sem querer, que era a intensidade. Então vamos adicionar ele. Adicionar nenhum deles, vamos descer até encontrar aqui a velocidade, e aí a gente aplica ele. Já vamos colocar direto no lado direito. Ok. Agora vamos para a aparência desses dados. Vamos lá. Velocidade, a gente já padronizou. Vamos só colocar o tamanho dela certinho aqui. Ok, velocidade feita. Vamos para volume de oxigênio. Volume de oxigênio, eu vou colocar ele com uma cor azulada. E o volume de oxigênio, eu vou colocar com uma cor avermelhada. Agora, o R, eu vou utilizar uma cor verde, certo? Uma dica que eu dou para vocês é evitarem cores muito claras ou cores muito escuras. Isso, durante a impressão, pode acabar prejudicando a visualização dos dados. Então, essas cores aqui de tons muito escuros podem ser facilmente confundidas com elas mesmas ou com preto. Enquanto cores muito claras, elas podem acabar sendo confundidas com branco ou com elas mesmas, certo? Então, sempre deem preferência por tons de cores que sejam mais fáceis de distinguir entre elas, certo?
Perdão, acabei marcando vermelho aqui, eu queria marcar um verde. Vamos dar um apply. Como vocês puderam ver, o nosso R aqui, ele não ficou em um tamanho muito visível. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover ele e vou colocar em outro gráfico. Vocês podem ver que a escala não auxiliou. Se o nosso volume de oxigênio talvez fosse menor, né? O nosso volume de oxigênio e CO2 fosse menor, talvez ele até ficasse bom, né? Porém, a escala prejudicou aqui a visualização do R. Então a gente pode remover ele sem problemas. Pronto. Vamos então mexer em toda a nossa escala. Vou dar aqui o plane frame, vamos eixo X, vamos remover aqui o automático, 1504, aqui 60, e aqui 2. Opa, perdão, aqui 0 mesmo, o de baixo que é o 2. Vamos para o eixo Y da esquerda. Vocês podem ver aqui que ele vai de 0 até 5, a escala está boa. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou colocar esse ponto aqui de 5 em 5, certo? Ou seja, 0.2 a cada intervalo aqui de número. E no eixo Y, a gente vai manter aquele padrão da velocidade que a gente tem adotado. Os ticks maiores em 1 e ticks menores de 5 em 5. Vamos dar um OK. Beleza. Vamos mover isso aqui, remover o R daqui, que a gente acabou removendo o nosso gráfico, sem problemas. OK. Vamos dar então aqui a nossa padronização de texto. Times. OK. Vamos colocar os nossos valores aqui, nossa legenda, isoladamente aqui. Eu recomendo sempre colocar a legenda dentro do gráfico, porque quando eu for colocar isso aqui no Word, ele já vem do tamanho que eu selecionei aqui. Então vocês podem ver o seguinte, ó. Quando eu copiar esse gráfico, ele vai pegar só essa região aqui, ó, onde tem coisa escrita. Se eu colocar essa legenda para fora, ele vai considerar que aquele local também tem que ser selecionado. Então a minha formatação de gráfico não vai ficar centralizado no texto. Quando a gente for passar ele para o Word, vocês podem ver o que vai acontecer. Tá? Outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é esse momento aqui, ó, em que há um momento em que o software não captou o que aconteceu, tá? Por volta de 900 a 960 segundos. Então, o que a gente pode fazer? Para não ficar esse espaço em branco, a gente pode remover esse ponto, tá? Vamos então lá nos nossos dados e eu vou mostrar o que a gente pode fazer. É a espirometria, vamos ali, ó, na região de O2, provavelmente houve um problema em toda essa região aqui, ó, O2, o relativo, CO2 de relativo, e etc. Vamos então vir aqui mais ou menos, e vamos procurar os 900 segundos, certo? Encontramos aqui os 900, vocês podem ver aqui, ó, que esse ponto aqui é um momento em que os dados eles zeram, certo? Até esse momento aqui, ó, vocês podem ver que também havia uma tendência de aumento, ó, 3, 2,93, 2,87, 3, 3, 3, 2,99, 2,95, do nada, esse ponto aqui ele também é zerado. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, selecionar todos esses dados que foram reduzidos. Vocês podem ver aqui que o padrão de oxigênio também reduz, de CO2 também reduz, de CO2 relativo também reduz. O R, ele deu uma reduzida e do nada ele também aumenta bastante. Vocês podem ver aqui. Então, provavelmente aqui foi o momento em que houve um comprometimento da medida em si. Ó, 47, de 30 para 47, depois em 100, 1489, aqui também 1500, certo? Ó, aqui também houve uma modificação grande, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui é remover esses espectros, ó. Esse 1 aqui também, 71, né? 89 para 49, 71 para 40. Então esse ponto aqui provavelmente foi uma marcação indevida, certo? Vamos então fazer uma remoção até aqui do oxigênio. Vocês podem ver que houve de fato um problema de medida. Bom, vamos então aqui, ó, excluir os valores. Por que a gente vai excluir? Eles vão permanecer na tabela. É sempre importante que vocês nunca deletem dados, por mais errados que eles sejam, tá? Mas a gente pode deletar esses valores aqui e excluir esses valores na montagem do gráfico. Então na planilha eles estão aqui. Só quando a gente vier aqui para os gráficos, vocês podem ver que o espectro vai ter sumido, tá? Vocês podem ver que ainda há uma redução aqui, em qual período? Aqui nesse momento, em que há uma redução bem grande ainda. Vamos voltar ali e vamos ver se houve mais um que a gente poderia remover. Aqui, provavelmente esse ponto. Vamos fazer mais uma remoção. Excluir os valores. Vamos voltar para o gráfico. E pronto. A gente removeu os valores que estavam causando problemas aqui na nossa análise. Então, aqui a gente vai ter VO2. Esse aqui é absoluto, então é litros por minuto, e VCO2 em litros por minuto também. Aqui é a nossa velocidade, em km por hora, o tempo em segundos, e pronto, finalizamos mais um gráfico, certo? Vamos então fazer o gráfico do quociente respiratório, que a gente ia fazer e acabou removendo ele do nosso gráfico. Vamos então remover aqui, vamos manter apenas o R. Vamos remover o VO2 e manter a velocidade. Ok, vamos para a aparência.
A velocidade aqui já está, vamos colocar ela no lado direito do gráfico. Vamos colocar aqui, tamanho 0. E a cor que a gente tinha selecionado para ela foi esse verde. Vamos colocar o R aqui, tamanho 0. E, perdão, aquela era a velocidade. Deixa eu colocar aqui o verde. Isso, a velocidade aqui que eu acabei errando. Pronto. Vamos dar um apply. Aqui ele está dizendo que alguns dados estão fora. Vamos ver o que foi. Provavelmente foi a velocidade que a gente não passou para o eixo da direita. Bom, vamos então mexer nas escalas do gráfico. A gente vem aqui, tamanho 12, no plane frame. No eixo X, a gente vem aqui para 1504, os maiores X em 60 e os menores em 2. No eixo Y da esquerda, a gente pode fazer o seguinte: o R tem uma característica de valores bem pequenos. Então a gente pode modificar esse range aqui de 0 para 0.5. Menor que isso ele não vai chegar. E a gente pode finalizar ele em 1.5. Vamos ver como é que fica. Vamos dar um apply, qualquer coisa a gente modifica a escala novamente. Certo? Então aqui eu acho que ficou bem interessante de visualizar. Bom, vamos continuar aqui. Os maiores ticks em 0.5, gosto dessa marcação. E os menores ticks de um tamanho de 10. Por mim, ficou ótimo. Aqui no eixo Y a gente vai fazer a modificação que a gente estava utilizando. Aqui tamanho 1 e aqui em tamanho de 5. Vamos dar um OK. Vamos mover as nossas legendas novamente para longe aqui dos nossos dados. Vou colocar ela desse outro lado dessa vez, para ficar bem distante mesmo dos dados. Vamos trocar aqui para R. Aqui também vou colocar o nome de R. E aqui a gente vai modificar o nosso texto. Vamos selecionar todo o texto, agora sim. E aí a gente padroniza de acordo com a nossa escrita no Word. Quociente expiratório. E aqui a velocidade em km por hora. Vamos lá então, vamos criar um novo gráfico. Aqui a gente finalizou. Deixa eu colocar aqui também, ao invés de R, colocar quociente respiratório. Ok, vamos para o gráfico de O2 e CO2 relativo. E selecionar somente a intensidade, O2 relativo e CO2 relativo. Vamos aqui, a velocidade a gente vai colocar no eixo Y. Vamos já padronizar a nossa velocidade. Vamos colocar o oxigênio aqui relativo, como a gente utilizou na última vez, um azul, e o CO2 como vermelho. Beleza. Vamos novamente mexer na escala do gráfico. No eixo X a gente vai modificar aqui para, novamente, apenas o tempo do teste, em 504. Os tempos maiores aqui em 60 e os menores em 2. No eixo Y, a gente pode manter essa escala de 80, ela ficou boa. Vamos colocar aqui os X em 10 e os maiores aqui em 10. Vamos ver como é que vai ficar, senão vai ficar muito poluído. Não, ficou interessante. Vamos então para o eixo Y da direita e vamos modificar aqui para 1 e para 5. Ok. Vamos mover essa nossa legenda aqui para cima. E aí uma coisa que eu já mostro para vocês é que aqueles dados que a gente removeu lá na planilha já também foram removidos aqui. Então eles não estão mais atrapalhando esse ponto, certo? Vamos modificar aqui a escala, 12 times, e vamos colocar aqui O2 por quilo e CO2 por quilo. Ótimo. Aqui a gente vai dar um okzinho, só para ele voltar aqui para centralizar. Vamos puxar todo o nosso gráfico aqui mais para o centro. Aqui a gente coloca então O2 por quilo e CO2 por quilo. E aqui a nossa velocidade. Vamos então agora para o nosso gráfico de pulso de oxigênio. Vamos dar um OK. VO2 por frequência cardíaca. Vamos colocar aqui, ó, remover todos esses dados. Aqui, VO2 e frequência cardíaca. Vamos remover esses e deixar a velocidade apenas. Opa, acabei removendo novamente a velocidade. Vamos selecionar nenhum. E vamos colocar aqui a velocidade. Vamos colocar ela no eixo da direita. Ótimo. Agora vamos aqui, ó. Vamos mexer primeiro na velocidade. A gente está no eixo da direita. Vamos colocar tamanho 0. Colocar aqui a nossa curva de velocidade. Vamos agora para o pulso de oxigênio. Pulso de oxigênio eu vou utilizar um vermelho para fazer um bom contraste com a cor da velocidade. Vamos dar um apply. Agora vamos mexer na escala do gráfico. Então, novamente, vamos aqui,
colocar tamanho 12, tamanho 12. Vamos colocar aqui plane frame. O eixo X, vamos remover aqui o automático. 1024. Os maiores ticks em 60. E aqui tamanho 2. Vamos então para o eixo Y da esquerda. Bom, vamos colocar aqui. Ao invés de tamanho 10, vamos colocar em 5. E colocar intervalo de 5 em 5. O eixo da direita, vamos colocar aqui tamanho de 1 e intervalo de 5. Ok. Beleza. Vamos então mover aqui a nossa legenda. Vamos manter aqui o nome e agora a gente vai modificar aqui tamanho 12, aqui em times. Bom, aqui a gente vai colocar então o pulso de oxigênio, pulso de O2. Opa, por que aqui desmarcou? Pulso de O2 em mililitros por quilo batimento. Certo? Mililitros por quilo porque é uma medida relativa. Inclusive, acho que aqui a gente não colocou. Tá certinho. O ideal seria a gente colocar aqui, ó. Vamos mudar toda essa configuração. Perdão estar atrapalhando a medida do outro gráfico. Mas vamos colocar aqui, ó. Consumo de O2 mililitro por quilo minuto. E embaixo, produção de CO2 em mililitros por quilo minuto. Acho que é bom a gente fazer esse momento aqui de ajuste. Consumo de O2 e produção de CO2. Aqui também, consumo de O2 e produção de CO2 absoluto. Aqui também vamos fazer essa modificação, vou colocar aqui relativo. Produção de CO2 relativa. Beleza. Vamos então para VO2 e CO2. Perdão, para o pulso de oxigênio. Essa medida que a gente alterou? Não. Consumo de oxigênio. E aqui, produção de CO2. Aqui a gente está usando o O2, na verdade, né? Consumo de O2. Pronto, agora sim. Beleza, vamos voltar para cá. Perdão a perda de foco aqui durante a aula. Pulso de oxigênio. Beleza. E aqui a velocidade. Em quilômetros por hora. Tranquilo. Vamos então para o próximo. Vocês podem ver que esse momento aqui do pulso de oxigênio também varia bastante. Novamente, isso se dá ali pelo formato da medida, certo? Uma coisa que a gente poderia ter feito também aqui era um alisamento da média móvel, certo? Mas vamos manter esse padrão aqui. Vamos então agora fazer a fração inspirada de oxigênio e de CO2. Esse gráfico aqui ele vai ser bem interessante, eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos mudar aqui, FeO2 e CO2, vamos remover vocês aqui também, deixar a velocidade, inclinação e média móvel. A velocidade a gente já coloca no eixo Y, da direita, a gente coloca aqui em 0, vamos colocar aqui o nosso padrão de velocidade, perdão, não coloquei 0, pronto, agora sim, vamos então para fração inspirada de oxigênio, e aqui tamanho 0, vamos padronizar ela com esse azul que a gente tem utilizado para o oxigênio, e o CO2 a gente coloca então um vermelho aqui que a gente tem padronizado, certo, vamos dar um apply, a velocidade não veio por algum motivo, velocidade no eixo Y, vamos dar um aqui para ver se aparece, não apareceu, beleza, vamos colocar aqui então, tamanho 12, plane frame. Eu vou mexer no eixo da esquerda por último, porque eu vou mostrar para vocês uma função nova, certo? Vamos colocar aqui 1500 e 4 de 60 em 60, com intervalos aqui de 2. Vamos para o eixo da direita aqui, vamos mover isso aqui, vamos colocar aqui em 1, vamos colocar tamanho 5. Vamos aplicar aqui, beleza. Vamos agora para o eixo da esquerda, certo? Uma coisa que eu quero demonstrar aqui para vocês é o seguinte. Vocês podem ver que esse gráfico aqui ele está de 0 a 150, certo? Essas duas medidas, elas são medidas que participam de uma mesma unidade de medida, então elas têm uma escala bem próxima. Mas, algo interessante que a gente pode fazer é o seguinte. Eu quero manter essas medidas talvez um pouco mais próximas, um pouco mais separadas. Então, o que a gente pode fazer é modificar esse aqui em gaps, né, espaços de direção,
a gente pode colocar ele em 2 segmentos, por exemplo. Talvez eu queira, por exemplo, colocar um pouco mais próximo aqui. Vou colocar aqui o top e vamos remover ele, colocar por volta de 120, talvez. Vamos ver como é que fica. Beleza, fica um pouco melhor. E aí a gente consegue utilizar duas escalas diferentes na mesma medida, certo? Vamos colocar aqui esse como top, o mínimo 75, está bom, certo? E aí a gente coloca aqui na parte de baixo, vamos colocar o mínimo, vamos colocar o máximo aqui como talvez o 60, e vamos colocar o mínimo como 20. Vamos ver como é que fica. Acho que até um 50 aqui. Ok. O que acontece? Vocês podem observar aqui que houve uma separação e esses dois aqui possuem agora duas escalas diferentes. O que a gente pode fazer? A gente pode modificar isso aqui para estarem por volta de 30% do gráfico e o outro irá acompanhar também, certo? Bom, vamos ao invés de usar 2 segmentos, vamos colocar 3 segmentos, porque a parte de baixo ela tem que ter o mínimo em 0. Essa parte aqui a gente vai utilizar o tamanho 20 que a gente estava utilizando. Aqui não mudou. Aí 0, beleza. Vamos voltar aqui. De 0 até 20. E eu vou colocar esse aqui como compondo só uns 20% aqui da nossa linha. Vamos ver como é que fica. Beleza. Agora para a parte do centro. A gente vai utilizar aqui 30, certo? 30. E vamos utilizar aqui, se não me engano foram 50. Deixa eu ver aqui. Um pouco menos, vamos para 20. Aí. Agora sim a visualização ficou boa, certo? E a parte ali de cima, a gente pode modificar essa parte aqui. Para ela compreender, a gente já utilizou 20% aqui, então a gente pode colocar para 40%. Pronto. E agora essa parte de cima, 120 que a gente tinha colocado, e se não me engano foram 70. 0 e 20. Estou fazendo aqui na parte de baixo, para a parte de cima. Agora sim, 40%. O mínimo, se não me engano, 70. 120. O mínimo não foi modificado, não entendi porquê. Vamos de novo. Acho que foi no 70 que a gente utilizou. E aqui, de novo, 70. 120. Não está modificando aqui, deixa eu apagar de novo. 120. E 50. Ok. E agora a parte do topo, de 70 até 120. Vamos ver se agora vai. Beleza, agora foi. O problema aqui, pessoal, estava entre a cadeira e o computador. Beleza, então agora as nossas variáveis elas estão um pouco mais próximas. Isso vai ajudar na nossa visualização, certo? Ok, vamos mexer um pouco agora no tamanho dos ticks. Então, nessa parte de baixo, eu posso colocar os meus ticks aqui, só no maior, e vou colocar os intervalos dele de 5 em 5. Na parte do centro, eu vou colocar os meus ticks em espaços de 5 em 5, e vou colocar intervalos de 5 entre eles. Beleza. E na parte de cima, vou colocar na mesma escala, 5 em intervalos de 5. Vocês viram que ficou muito grande aqui e atrapalhou a nossa visualização. Então eu vou modificar aqui de 5, vou colocar em outra escala. Vamos reduzir aqui de 70 para 80, talvez ajude. Não, acabou cortando, então 70 mesmo. Talvez aqui 110. Vamos verificar como fica. Puxamos demais. Vamos colocar aqui 75 e 115 para não ficar muito colado ali na borda do gráfico. Beleza. Assim ficou legal o nosso gráfico. Vamos então agora mudar aqui o nosso texto. E aqui a velocidade em km por hora. Agora a gente vai padronizar a nossa formatação aqui. Tamanho 12. Em times. Beleza. Vamos agora então para o nosso último gráfico. Onde a gente vai utilizar apenas VFO2 e VFCO2. Aí velocidade. Vamos remover aqui. Ok. Esse aqui a gente esqueceu de colocar. Vamos colocar FEO2 e FECO2. Ok. Vamos trocar aqui o nome também para VEVO2 e VEVCO2. Beleza. Aqui a gente vai colocar, vai voltar para o centro. Vamos mexer aqui nos nossos dados. Primeiro é a velocidade, que a gente padronizar aqui. Vamos então para VO2. O nosso padrão de cor para falar de oxigênio será o azul. E o VFCO2, padrão de cor para falar de gás carbônico, está sendo vermelho. Plane frame, o eixo X, remove aqui. Vamos colocar 1504.
os nossos ticks maiores em 60 e os nossos ticks menores em 2. No eixo X, no eixo Y, perdão, da esquerda, a gente pode manter esse padrão. Vamos colocar aqui intervalos de 5 e intervalos de 5. Vamos ver como é que fica. Ok, a visualização está ótima. Vamos aqui para o eixo da direita. A nossa velocidade não foi passada para o eixo da direita, então vamos rapidamente dar 2 cliques aqui na própria velocidade. Vamos jogar ela no eixo da direita, dar OK. Agora sim, a gente pode editar o eixo da direita. Beleza. E aqui na velocidade, na legenda a gente coloca aqui em um ponto onde não nos atrapalhe. Vamos colocar aqui uma padronização, 12 times. Vamos mover o nosso gráfico um pouco mais para o centro aqui. Certo, vamos colocar aqui a nossa legenda, essa aqui é a velocidade. E aqui a gente vai colocar VE, VO2 e VE, VCO2. Perfeito. Ok, fechamos então a montagem dos gráficos. O que a gente vai fazer agora? Vamos determinar onde começa o exercício, onde finaliza o exercício, certo? E também determinar os limiares ventilatórios e o esforço máximo, ok? Vamos começar então aqui, ó. Vamos começar aqui por essa região, certo? Bom, o que eu vou indicar para vocês, a gente utilizar alguma dessas formas aqui, pode ser por linhas ou por quadrados, para determinar o início e o final do exercício. O início e o final do exercício está bem claro aqui, pela velocidade que a gente está empregando, certo? Que ela fique aqui, exatamente onde a gente começa e finaliza o exercício. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir pegar exatamente no local. Daqui a pouco a gente ajeita o tamanho dele, certo? Aí, beleza. Vamos ajustar aqui o tamanho então. Ao invés de 2 pontos, eu vou usar um ponto. O tamanho. E vou utilizar esse pontilhado aqui. E vamos trocar a cor para esse cinza. Certo? Acho que na verdade a gente pode utilizar um tracejado. Vamos ver como é que fica. Ok. Vamos mandar para trás. Ok. Esse foi o momento em que a gente iniciou o exercício e finalizou o exercício. Vamos colocar bem em cima aqui da linha. Mas vocês podem ver que há um momento em que também há uma modificação aqui. Esse momento provavelmente foi onde a pessoa ficou em pé, né? Geralmente a gente avalia, ficou em pé não, onde a pessoa começou ali a movimentação, tá? Geralmente a gente mantém a pessoa 2 minutos em repouso em pé e ali uns 2 minutos em caminhada. Então vamos colocar isso aqui. Vamos utilizar uma linha aqui. Vou colocar essa linha lá embaixo. Aqui, por volta dos 120 segundos. Coloca aqui. Provavelmente aqui, né? Vamos puxar aqui. E editar. A gente está utilizando um ponto. Esse cinza aqui. Certo? E esse tracejado. Vamos ver se eu peguei o cinza correto. Não peguei o cinza correto. Peguei um mais escuro. Ok. Pronto, determinamos onde começa e onde finaliza o exercício. Agora vamos determinar os limiares e o pico do esforço, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa mesma linha, usar um Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente pega aqui o maior ponto do consumo de oxigênio para considerarmos o VO2 máximo, certo? Vamos colocar o VO2 máximo como sendo, vamos colocar uma medida mais fina, vou colocar ela nos pontinhos aqui para ver como é que fica, e vamos colocar ela com um vermelho bem escuro. Acho que a visualização não vai ficar boa se a gente manter esse padrão. Vamos engrossar então o tamanho aqui. Vamos ver como fica. Ok, melhor. Vamos enviar para trás. Ok. O que a gente pode ver aqui é o seguinte. Esse ponto aqui foi o ponto de maior consumo de oxigênio e ele foi dado nessa velocidade. Então, quando a gente for interpretar, a gente pode dizer o VO2 máximo desse indivíduo se encontra aqui por volta de 11,2 km por hora, provavelmente, certo? A gente pode ver que o esforço dele vai até um pouco mais à frente, aqui 11,3, 11,4, certo? Mas o VO2 dele se encontra nessa região aqui, certo? Com o alisamento de platô, a gente poderia dizer que é nessa faixa aqui, né? Mas esse aqui foi o pico encontrado. Então a gente pode marcar ali, sem problemas. Vamos então marcar o VO2, o primeiro limiar e o segundo limiar, certo? Bom, usar o Ctrl+V aqui, vamos procurar o segundo limiar. O momento onde a produção de gás carbônico ela ultrapassa o consumo de oxigênio. Aqui neste ponto. Vamos ver como é que está aqui. Beleza? Beleza? Vamos então modificar aqui. E eu vou colocar esse ponto aqui como sendo um ponto laranja. Certo? O importante é vocês padronizarem. Vou enviar para trás e vou copiar e fazer novamente o mesmo processo de Ctrl+C,
Ctrl V. E o primeiro limiar é onde a produção de oxigênio e de gás carbônico, ela se iguala. Eu diria que ela está neste ponto aqui. Vocês podem ver que a produção de gás carbônico, ela dispara aqui, então ela se iguala à produção, ou ao consumo de oxigênio, certo? Bom, essas aqui são as minhas marcações. Vamos fazer o seguinte, vou usar dois pontos aqui, vou colocar para este ponto, uma cor azul escura. O que a gente vai fazer aqui agora então é copiar tudo isso aqui, vamos copiar todas essas marcações e vamos jogar em outros gráficos para a gente ver se as coisas estão batendo, certo? Bom, vamos usar no VE, no FE2 e FSO2. Vamos ver como é que as coisas estão se comportando aqui. Vamos enquadrar isso aqui no início do exercício. Vamos ver se ao clicar aqui a gente consegue mandar tudo para trás. Send back. Aqui, todos enviados para trás. Ótimo, vamos verificar aqui. Bom, o primeiro limiar a gente identifica aqui na região do FeO2 como sendo o último ponto antes da subida do FeO2. Então a gente pode ver aqui que há essa região aqui onde ela baixa, ela se mantém baixa, então ela começa a sua subida. Vocês podem ver que há uma linha de tendência e ela aumenta cada vez mais, certo? Então nesse ponto aqui, a gente pode dizer que é o ponto de limiar ventilatório 1, certo? O FeO2, no FSO2, perdão, a gente vai observar o seguinte. Inclusive, deixa eu subir essa legenda, que ela não estava boa ali. Vou manter ela aqui embaixo. E o FeO2 que eu percebi agora, FSO2, por algum motivo ele não está vermelho. E para o FeO2, é o último ponto antes da sua queda, certo? Então a gente pode ver aqui que ele há uma subida crescente, ele atinge aqui um valor máximo, ele se estabiliza, né, razoavelmente, então ele começa a descer, certo? Então, creio eu que a gente consiga concordar que esses dois pontos estão batendo aqui com as nossas análises. Vamos fazer isso aqui de novo, vamos copiar todos os nossos. Vamos para o VeO2 e VSO2. Vamos dar um Ctrl V aqui, vamos encontrar o ponto, vamos então encontrar esse ponto aqui, o ponto em que a gente, o ponto em que a gente começa e finaliza o exercício, vamos enviar para trás, é prudente que a gente envie a nossa legenda para o outro lado. Vamos lá. O ponto em que a produção a relação daqui da curva de VO2, VO2, né, e ventilação, e o ponto aqui de ventilação e produção de gás carbônico. O ponto onde a junção de ambas as curvas, certo? Então, está condizente ao acompanhamento, e aqui o ponto de separação das curvas. Então, também está coerente, está de acordo, certo? Ok, vamos então para a região aqui do pulso de oxigênio. Vamos ver o comportamento e a eficiência cardiovascular desse indivíduo, né? A eficiência de mobilização de gás oxigênio a cada batida, a cada contração ventricular. Vamos ver aqui o ponto onde se inicia o exercício. Ok, vamos enviar tudo para trás. Bom, provavelmente essa região aqui do indivíduo esteja mais alterada pelo problema de registro do ECG. Novamente, volto a reforçar a importância do uso do frequenciamento da polar para a construção do gráfico. Mas a gente pode ver que esse indivíduo ele tem ali um bom transporte de O2 por batida de coração. Vamos copiar aqui de novo e vamos enviar para o próximo gráfico. Vamos para o gráfico do quociente respiratório. Vir aqui. A gente vai precisar mexer naquela legenda ali porque ela ficou mal posicionada. Vamos enviar para trás. E eu acho que o melhor local para a gente colocar ela vai ser aqui abaixo da velocidade. Eu gostaria de deixar ela no topo, mas ali ela vai acabar atrapalhando a visualização dos dados, certo? Vocês podem ver aqui que em pé o indivíduo estava consumindo uma quantidade, estava com um R bem alto, certo? Ele estava um pouco mais glicolítico. Ele começou a caminhar, o R reduziu, tá? Isso aqui tem muito efeito dietético, tá? Então, provavelmente por isso o R bem alto aqui. Ele começa então a caminhar, volta a subir e se estabiliza aqui. A partir desse ponto, o R já está aqui bem próximo de 1, certo? E a partir deste ponto aqui, o R dispara e aumenta até um ponto aqui pós-exercício, certo? Então a produção de gás carbônico desse indivíduo estava bem alta nesse ponto aqui, o que é esperado, certo? Vamos então para o próximo gráfico. Dá Ctrl C.
Vamos aqui para a ventilação. Vamos colocar aqui mais ou menos. Agora a gente procura o ponto. Ok. Vamos vir para trás. Beleza. Aqui o ponto máximo de consumo de oxigênio. E a gente pode ver a relação aqui das curvas em relação à intensidade. Em repouso, em aumento, né, em início de exercício, né, uma caminhada leve. O aumento aqui gradativo com o passar do teste. Aí a gente pode ver a primeira quebra de linearidade. Ela segue nessa tendência aqui. Depois ela aumenta para essa tendência aqui. E por fim ela dispara nessa tendência aqui. Certo? Ok. Identificamos aqui 3 pontos de comportamento da ventilação para o equilíbrio ácido-básico durante o exercício. Vamos então agora para o último gráfico que fica faltando, que é o gráfico de frequência cardíaca. Certo? Deixa eu ver aqui. Não, de VO e VO2 a gente não colocou. Vamos verificar se as coisas estão batendo. Olhem que interessante, pessoal. Aqui vocês podem incluir na discussão de vocês, mas o momento do EPOC, né? O consumo de oxigênio aumentado pós-exercício. Olhem aqui a região da curva rápida do EPOC e da curva lenta do EPOC. Vocês podem ver que o consumo de oxigênio, ó, aqui nessa região, enquanto estava em repouso, apenas em pé, ou caminhando na mesma velocidade, ele é abaixo de 1 litro de oxigênio por minuto, certo? Mas aqui durando, que por volta de 0,7,5, 0,75 provavelmente, que esse aqui é 0,5, né? Aqui por volta de 0,7, né? Mas aqui pós-exercício, 1 litro de oxigênio, certo? Para fazer o mesmo tipo de esforço. A gente pode ver isso aqui também no O2 relativo. Olha aqui, aproximadamente 10 a 15 mais ou menos mililitros de oxigênio durante essa pequena atividade, mas pós-exercício ele estabiliza quase que nos 20. Então, muito mais oxigênio para uma mesma intensidade de esforço, certo? Bom, vamos voltar então aqui de cá. Vamos ver se as coisas estão coincidindo. Aqui o momento de platô do exercício, né? O pico de oxigênio aqui, o VO2 máximo, no caso. O momento onde há a separação das curvas. O momento de junção das curvas. E o momento aqui onde a curva de oxigênio se sobressai em relação à curva de CO2. Vamos para a frequência cardíaca agora. Vou selecionar aqui tudo. Vamos para a frequência cardíaca. Vamos colocar aqui. Selecionar o ponto de exercício. Certo. Aqui o ponto de VO2 máximo. De fato, uma frequência cardíaca bem alta. Aqui a gente não pode observar muitas coisas, mas o ideal, talvez aqui se a gente pudesse fazer uma correção nessa curva, eu diria que essa região que seria mais nesse ponto mais baixo da curva, onde há um aumento maior da frequência cardíaca, essa aqui um ponto mais baixo, onde há menores reduções da frequência cardíaca, talvez algo assim, ó, algo conectando assim, imagino eu, e aqui onde de fato a gente atinge o teto de incremento da frequência cardíaca, né? Mas isso aqui são só suposições. A gente poderia ver no eletrocardiograma feito pela Polar. Bom, as informações aqui estão coerentes, certo? Novamente, reparem no efeito da frequência cardíaca pós-esforço. Tem que aqui ó, há um decréscimo bem rápido da frequência cardíaca e depois ela se mantém elevada aqui pelos próximos minutos, certo? Isso daqui também é representativo do EPOC. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença aqui na aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uma curtida, um comentário, mandem para seus amigos. Estamos fechados por hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, seja pelo meu e-mail, seja pelo meu contato no WhatsApp, ou seja aqui nos comentários. Obrigado.